Olá, boa noite. Como vai você? Tudo bem? Em um mundo de narrativas, conhecer os fatos é um ato de liberdade. Hoje, 22 de julho de 2026, seja bem-vindo ao canal Fique por Dentro com Silvia Maria. Euzinha por aqui, gravando com você mais um vídeo para você ficar bem informado. Hoje, várias notícias que eu separei para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e algumas notícias do mundo. Então, eu vou dizendo para você o seguinte: nós estamos aqui fazendo esse vídeo, microfone nós estamos em teste, a gente está montando as coisas, a gente está fazendo aos pouquinhos, porque são muitas coisas para fazer, né? E enquanto nós não conseguimos arrumar tudo que for necessário, nós vamos fazendo aqui, buscando a cada dia melhorar para que você possa nos ouvir melhor, ok? Então, o lugar está ainda meio que abafado, e você dá para ver que o som não está assim muito legal, mas eu espero que você entenda e eu vou procurar fazer com mais, procurar a melhorar naquilo que eu puder fazer, ok? Enquanto isso, nós estamos fazendo desta forma. E eu espero que você entenda a minha situação e nós vamos arrumar, tá bom? E aí você pode entrar, você compartilha, você dá o seu joinha, você pode comentar, não sei o horário que você vai ver, mas deixa aí para mim aí a sua opinião, deixa aí o seu oi para mim, que eu vou ficar feliz, ok? Vamos às notícias nesta noite, que são imperdíveis. As notícias que nós temos para você. Globo News. Ministro do STF consideram grave a declaração de Flávio Bolsonaro sobre o sistema eleitoral. Gilmar Mendes classificou a fala como grave e absurda, afirmando que ela busca lançar dúvida sobre as eleições. Então tá aí as nossas caixinhas mágicas causando aí reboliço ainda. Vamos ficar de olho nessas notícias, ok? Brasil conservador. Durante o governo Lula, surge mais um esquema de corrupção. Desta vez, a Polícia Federal investiga o desvio de 45 milhões de reais de correntistas da Caixa Econômica Federal. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa tinha o acesso ilegal a dados sigilosos de correntistas para realizar saques e transferências fraudulentas. As investigações também apontam a participação de servidores públicos, advogados e outros envolvidos que contribuíam para o funcionamento do esquema. Bibo Nunes. Se não tem condições para debater, tem condições para governar? Bibo Nunes perguntando, ok? O descondenado Lula quer usar a idade como justificativa para fugir dos debates. Mas quem não tem disposição para defender seu governo diante dos brasileiros também levantou dúvidas sobre a sua capacidade de exercer a presidência. O Brasil não precisa de um presidente preparado, presente e com plenas. O Brasil precisa de um presidente preparado, presente e com plenas condições de enfrentar os desafios do país, diz Bibo Nunes. Posicionamento. Diego Muguete. O PT vai afundar o Brasil em uma guerra comercial contra Trump. Falar em reciprocidade é só uma desculpa esfarrapada para retalhar os Estados Unidos.
O PT acha mesmo que tem força para apertar o maior potência do mundo? Se o Brasil insistir nessa provocação, Trump vai dobrar a aposta e o tarifaço vai virar um massacre econômico. A direita defende negociação real de pragmatismo, não orgulho ideológico que vai destruir o nosso agro e a nossa indústria. Que história é essa? Delatei. Grave. Interpol descobre falsa delegacia da Polícia Federal na África do Sul, usada para aplicar golpes. Não é realidade. A cada dia nós descobrimos coisas assim absurdas, né? Então agora uma delegacia na África do Sul da Polícia Federal montada para aplicar golpes. Hoje, no mundo militar, o presidente dos Estados Unidos, na cerimônia solene de transferência dos corpos dos 4 soldados americanos mortos no Oriente Médio em ataque ao Irã. São 4, um tenente, 2 sargentos e um soldado. E o soldado, ela é uma mulher. Vou soltar um pedacinho do vídeo para você estar conferindo. PT censurar o passado do Lula. PT tentou censurar o passado do Lula. Coligação de Lula pediu ao TSE a retirada de uma reportagem sobre sua relação histórica dele com Daniel Ortega. Estão tirando do ar tudo que relaciona Lula com Daniel Ortega. Mas vamos aqui à fala do Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem afirmou que a investigação da chamada ABIN paralela foi criada para incluir Jair Bolsonaro e seu grupo no inquérito da suposta tentativa de golpe. Segundo ele, não havia crimes, mas uma pesca probatória. Para justificar a investigação, Ramagem também disse que as acusações foram arquivadas por falta de provas e criticou a atuação do STF e da Polícia Federal. Brasil conservador. Uma operação da Marinha foi realizada em, Pará, após 2 militares supostamente em surto deixaram a sua base militar levando um fuzil. De acordo com as primeiras informações, 2 saíram da base localizada na Rua da Marinha utilizando uma motocicleta. Assim que a situação foi identificada, equipes da corporação iniciaram uma grande mobilização no bairro para localizar os militares, recuperar o armamento e efetuar as prisões. Até o momento, as autoridades seguem procurando. As circunstâncias ainda não foram reveladas do caso, né? A Marinha ainda deve julgar informações oficiais sobre desfecho da ocorrência e as medidas adotadas. A ocorrência chamou a atenção dos moradores da região devido à intensa movimentação de militares e viaturas. Silvio Navarro. Alexandre Padilha perdeu o visto americano porque lidera um programa que enviava dinheiro para a ditadura de Cuba. Chama-se Mais Médico, que Lula insiste em defender. Isso explica a mágoa com os Estados Unidos. Por que eles não falam sobre a situação da saúde no país? Quantos hospitais, unidades de atendimento ou especialidades Padilha inaugurou? Dengue o ano todo? Onde estão os insumos de medicamentos em falta nas prateleiras?
a saúde foi largada, porque não é prioridade do PT. Desirê Rugani. Última hora, guerra vista? Israel em alerta. Israel entrou em estado de alerta elevado após ser informado pelos Estados Unidos de que Washington pretende ampliar significativamente sua campanha militar contra o Irã nos próximos dias. Segundo a emissora pública israelense Kan, os Estados Unidos podem empregar bombardeiros pesados pela primeira vez nessa escalada, indicando uma possível mudança no nível da operação. Entre os alvos considerados prioritários estaria Picache, montanha, área apontada como estratégica para a infraestrutura nuclear iraniana. Se confirmado, esse pode ser um dos movimentos militares mais relevantes desde o início da atual crise. Malu. As evidências de que a eleição de 2020 foi roubada do presidente Trump e de que ele, na verdade, venceu com uma maioria esmagadora são absolutamente irrefutáveis. Isso nos Estados Unidos. Foi comprovado e não tem como negar, ok? As evidências provam que Trump ganhou uma maioria esmagadora e não tem como ser refutáveis essas informações, ok? Temos os... Pesquisa da GERP divulgada hoje. Flávio Bolsonaro tem 46 e Lula 45 em eventual segundo turno. Flávio é candidato solitário, sem apoio, sem coligação. Caiado é a resposta da militância do PT para tirar Flávio da disputa. Observem a quantidade de notícias que saíram ontem e hoje, apoiando Caiado. Bora que a guerra é grande, e é mesmo, vai ser aí uma eleição bastante turbulenta, vamos colocar desta forma. Diego Muguete, a conta chegou para o produtor brasileiro. Lula conseguiu o impossível, fechar as portas do maior mercado do mundo. A sobretaxa de 25% dos Estados Unidos sobre mais de 3 mil produtos brasileiros entra em vigor hoje. Enquanto a diplomacia petista se alinha à China e ataca os Estados Unidos, quem paga a conta é o produtor rural, o empresário e o trabalhador. O amor venceu e o agro paga o pato. Agora, presidente da ANAC diz que a invasão chinesa é pior que tarifaço dos Estados Unidos para a indústria brasileira. O presidente da ANAC afirmando aí que a China é pior do que as tarifas, né, que os Estados Unidos impôs ao nosso querido Brasil. Tem muita coisa ainda para acontecer aí nessa briga, né? Edir Machado, milícias digitais e o ataque à direita. O que está por trás? Ana Paula Henkel comenta a denúncia levada ao TSE pelo senador Rogério Marinho sobre uma rede organizada de perfis falsos. Com um investimento estimado em milhões de reais, essa estrutura teria o objetivo de impulsionar ataques contra parlamentares de direita e influenciar o cenário público. Ana Paula explica como a perícia digital pode identificar os responsáveis e por que a internet não é um território sem lei. Entenda os detalhes dessa investigação e o impacto dos perfis estrangeiros no debate nacional com Ana Paula Henkel. Entra no perfil dela
e você vai estar vendo toda essa reportagem completa lá no perfil da Ana Paula Fenton. Edir Machado, outra notícia aqui que eu coloquei, mas é a mesma, ok? Coisas assim acontecem, tá bom? E vamos aí, então, de Kleber Machado, correspondente lá nos Estados Unidos, que diz assim, Ivan Kleber, o Ministério do Comércio da China, MOFCOM, informou na quarta-feira que as importações de carne bovina brasileira atingiram 80% da cota de importação para o Brasil na terça-feira, ontem, dia 21. Assim que a cota for totalmente esgotada, a China imporá uma tarifa adicional de 55% sobre a carne bovina brasileira importada, conforme as medidas de salvaguarda chinesas. A China implementou um mecanismo de tarifa adicional específica para cada país para a carne bovina importada desses países como Brasil, Argentina, Uruguai, Nova Zelândia, Austrália e Estados Unidos desde janeiro de 2026. Kleber Machado trazendo para nós aí, e nós sabemos aí que essa tarifa está muito maior do que aquela que Trump colocou, né? E quase ninguém está falando sobre essa tarifa. Muito poucos ainda sabem sobre essa tarifa de 55% sobre a carne brasileira. Eu vou trazer para você nesta noite a última notícia. E eu deixei essa por último, para estar falando com você. Júlio Schneider. Onde o comunismo chegou ao poder, milhões perderam a liberdade, muitos perderam a vida e povos inteiros viveram sob censura, perseguição e miséria. A Flórida decidiu que essa história não pode ser esquecida. Conhecer o passado é a melhor forma de evitar que ele se repita. Precisamos conhecer aí as coisas. Tem muitas pessoas que não se interessam. Segunda-feira nós estávamos em aula e nós estávamos conversando sobre isso, que as pessoas, procuram saber muito pouco das coisas. Então, tudo que aparece, a pessoa vai engolindo, né? Vai aceitando por não conhecer. Então, procura conhecer o passado, procura conhecer o que as outras nações têm passado, né, na mão do comunismo, da ditadura. Nós precisamos se importar e precisamos aprender as coisas para nós não passarmos a mesma situação, ok? Este foi o nosso segundo vídeo. Lembrando você que nós estamos aí em teste. Precisamos mudar muita coisa ainda. Espero que você entenda, ok? Conhecimento é liberdade. Esse foi mais um Fique por Dentro com Silvia Maria. Uma boa noite e até a próxima.